impacto da pandemia da Covid-19 e suas medidas de controle na saúde mental dos estudantes universitários. Bom dia. Professor Leonardo. Bom dia. Bom dia. Agradeço bastante a participação. Aqui eu vou falar sobre o projeto de pesquisa, tá? Que se trata do impacto da pandemia da Covid-19 e suas medidas de controle na saúde mental dos estudantes universitários da UNB. Meu nome é Leonardo de Mendes Sodré, sou coordenador do projeto, sou professor adjunto da Faculdade de Medicina e médico psiquiatra. Por favor, a próxima. Então, essa é a equipe, tá? Esses são alunos da graduação, excelentes participantes, assim, que me procuraram para poder discutir um projeto assim que a pandemia começou, né? Um jeito de fazer uma reparação, elaboração de todo esse processo difícil que nós todos estamos passando e muito mais os alunos. Pode passar a próxima. Então, aqui dando um panorama da Covid, né, eu acho que a gente já sabe muito do que está acontecendo, mas é só para dizer, né, que é uma doença infecciosa de alta transmissibilidade e patogenicidade. Os primeiros casos surgiram na China no final de 2019, em 9 meses já são 20 milhões de infectados no mundo, mais de 700 mil mortes em todo o mundo. No Brasil, o primeiro caso confirmado ali já no fim de fevereiro. Em apenas 5 meses já são 3 milhões de infectados e já passamos, infelizmente, a barreira das 100 mil mortes. Pode passar a próxima. E o panorama do Covid a doença não tem tratamento específico efetivo, né? Sem entrar em discussões sobre possíveis tratamentos, mas assim, a gente não vê nenhum tratamento extremamente efetivo, que resolva esse problema, que possa mudar esses números assim de forma drástica. E a gente ainda está correndo atrás da vacina. O que resta para o controle da doença é apenas os controles sanitários, né, de distanciamento social, isolamento, quarentena, né, e a gente vivendo essa ameaça iminente à vida e essa ameaça prolongada, né, que a gente não tem um prazo, né, a ver, assim, de quando que isso vai terminar, né. Várias medidas foram tomadas, inclusive o fim a interrupção das aulas presenciais, toda a rotina da população e principalmente dos alunos foi modificada, né? Isso trazendo um impacto à saúde mental inigualável. Pode mudar? E aí a gente entra na questão das universidades, né? Alguns estudos foram aparecendo, trabalhando algumas populações específicas, né? E a população universitária de alunos, ela tem uma questão bem significativa e bem peculiar, porque a gente está falando de uma população jovem vulnerável a transtornos mentais, né? Segundo os próprios códigos, o DSM, os manuais diagnósticos estatísticos na área da psiquiatria, já trazem o dado de que essa população de média de 20 a 25 anos de idade, que é a população universitária no Brasil, ela também é uma população vulnerável aos primeiros episódios mentais graves, inclusive, é uma população com risco de abuso de substâncias, então risco de quadros psicóticos, né, muito envolvido nesse mesmo momento que eles estão passando por tudo isso. Então existe nessa fase, além de toda essa vulnerabilidade, a interrupção das atividades laborais, cognitivas, físicas, eles não podem, né, até atividade física, exercício físico, foi mudado por isso, e lazer, isso trazendo uma grande sobrecarga, né, psíquica para essa população. Existe a preocupação ainda deles com a própria saúde deles, a preocupação com a economia pessoal e a economia familiar, medos em relação à saúde da família também, se os pais estão bem, às vezes estudantes que estão longe de casa, preocupados com os pais em outros estados também,
a situação econômica, isso trazendo dentro de uma crise prolongada, sem definição de resolução, extremamente preocupante que a gente, né, faça alguma coisa por eles, né? A gente não pode ficar esperando sentado com que essa população entre em grandes crises psíquicas, quadros depressivos ou quadros psicóticos graves, ou ter problemas com dependência química, para aí, então, eles aparecerem por acaso e atender, e buscarem, né, atendimento, né? Então, existe a necessidade de postura mais ativa das instituições para a prevenção de desfechos graves e fatais. Pode passar a próxima. É o que a gente tem na literatura médica. Na literatura médica, existe já alguns trabalhos publicados na linha, né, investigando como é que está a saúde mental dessa população, mas há uma grande limitação dos dados publicados, né? Alguns estudos não revelam populações, subgrupos vulneráveis nessa população, que seria fundamental para que a gente possa delinear estratégias. Os dados demográficos também são escassos, a gente vê apenas a única variável é ser estudante universitário, são estudos às vezes multicêntricos, ou seja, perdendo particularidades de populações dentro de universidades. A gente não tem dados acadêmicos dessa população, os que estão mais sofrendo, será que eles já tinham algum histórico acadêmico anterior, né, dificuldades acadêmicas que precisa ser uma subpopulação importante para a gente avaliar. Não existem dados sobre doenças mentais anteriores, situações psicopatológicas presentes, muito menos a informação de sintomas psicóticos, que é exatamente, eu acho que é um dos mais graves sintomas que podem estar presentes nesses casos, né? E que levam a um grande risco de vida mesmo, né? De suicídio, cometendo vários problemas, não só, né, não só pessoais, mas da estrutura, né, social e familiar dessas pessoas, né? Não existe também dados sobre comportamento de proteção em risco, né, nessa população. Existem alguns trabalhos já na COVID falando sobre a questão do exercício físico, alguma coisa sobre drogas, mas a gente não vê como é que está esse uso em relação aos grupos universitários. Também temos pouca coisa sobre os instrumentos usados em investigação, né? E também muito menos avaliações de forma longitudinal, a longo prazo, avaliações repetidas. Pode passar. Então, como objetivos, a gente quer principalmente verificar a associação do impacto da pandemia com a presença de sintomas psiquiátricos ao longo de um ano, né? Também, em objetivo secundário, verificar a relação desses sintomas com a presença prévia de doença mental, sedentarismo, abuso de substâncias psicoativas, histórico acadêmico e dados demográficos dessa população. Pode passar. Então, aqui de aspectos éticos, né, trabalhando um pouco a metodologia, né, então esse é um estudo observacional longitudinal prospectivo de um ano, tá? A população são os estudantes de graduação e pós-graduação da UNB, e a avaliação a ideia é que a avaliação seja trimestral através de questionário online, né, e os instrumentos que compõem o questionário. A gente vai buscar os dados demográficos dessa população, histórico acadêmico, histórico médico-psiquiátrico, né, e algumas escalas também usadas. Escalas, essa aí é essa avaliação de estresse pós-traumático em relação a grandes eventos, escalas de ansiedade, depressão, comportamento agressivo, vivência em violência, sintomas psicóticos, ideias e comportamento suicida, abuso de substâncias e atividade física. Pode passar. O cronograma é avaliação em torno de um ano, tá? Assim que a gente ainda está no processo da liberação pelo Conselho de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina. A gente acredita que isso em breve vai poder ser mudado, né? A gente vai poder implementar exatamente nesse momento de volta às aulas da UNB. Pode passar.
E a hipótese, né, a gente trabalha sempre na pesquisa com a hipótese nula, né, para não ficar numa expectativa de achar resultados, é que a hipótese nula é que a população universitária não é impactada pela ocorrência da pandemia do Covid-19, nem por medidas governamentais de contenção em seu avanço, não sendo necessárias intervenções da instituição de ensino para a proteção dessa população em relação à saúde mental. Ou seja, isso aqui seria a gente bota isso que é o papel do investigador, tentar se manter neutro, né, e não criar muitas expectativas, mas essa hipótese nula, a ver de qualquer pessoa, é bem provável, né? Pode passar. Essas são as referências, né, usadas no estudo. Nós estamos no momento também concluindo uma revisão sistemática de todos esses estudos que estão ocorrendo em relação a essa mesma população, e a gente está buscando parcerias, né, para poder facilitar, nos auxiliar na implementação, no recrutamento dessa população. Quanto maior o número de alunos puderem participar, isso vai contribuir muito para a própria universidade poder atuar de forma ativa na saúde dessa população, prevenindo desfechos tristes aí da doença, né, da doença mental. Agradeço a participação, meu nome é Leonardo.